Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, o Educabra, o mundo da educação em primeiro lugar. Hoje eu vou tratar sobre Charles Perrow. Quem foi Charles Perrow e algo estranho, o que os fabulistas fazem para ganhar certos méritos e por que ele se tornou aí o pai da literatura infantil. Vou explicar um pouco para vocês e falar um pouco sobre algumas de suas obras icônicas, inclusive. Charles Perrow, ele nasceu ali dia 12 de janeiro de 1628, em Paris. Ele era parisiense, na França. Ele nasceu aí de uma família burguesa, né, de alta burguesia, próximo inclusive do rei, né, lá da aristocracia. No mínimo ele era um aristocrata. E ele se dedicou, estudou direito, né? Estudou direito com 23 anos, se formou como direito, mas ele sempre, ao longo da sua vida, sempre teve uma inclinação para a literatura, né? Sempre gostou de escrever romances, contos, poesias. Inclusive, não é à toa que ele era um escritor, poeta jurista, e também ele trabalhou ali bem próximo mesmo da corte, do rei, né? Inclusive nessa época era o rei Luís XIV, né? Conhecido como Rei Sol, talvez por causa da sua cabeleira, não sei, pode ser, por que não? Aos 26 anos de idade, ele trabalhou com seu irmão, né? O Pierre. Ele era procurador-geral e ele começou a se dedicar à literatura, fez uma coletânea de obras e dedicou aí ao Luís XIV, né? Dedicou essa coletânea de obras e após isso, né? Olha que estranho, né? Ele não foi o único que dedicou algumas obras literárias para o rei. Inclusive, La Fontaine já havia feito isso também, e como ele tinha ganhado alguns certos méritos, talvez possa ser uma tática, né, de alguns literários para ganhar alguns cargos públicos, por que não? Não sei, né? Enfim, só sei que ele ganhou aí um cargo público, ele trabalhou aí com o Colbert. O Colbert, para quem não sabe, ele foi praticamente ali o conselheiro do rei, né? Então ele estava ali lado a lado acompanhando e continuou trabalhando, se dedicando à literatura, à poesia, a romances, aqueles bem mais elaborados, cheio de sacadas, tal. E foi publicando, e com isso ele foi ficando cada vez mais famoso, mais prestigiado, né, pelo que ele estava fazendo. E em 1671 ele foi eleito ali para a Academia Francesa de Letras, né, Academia de Letras Francesa. E no ano seguinte ele já foi considerado o chanceler da academia, né? No caso ele se tornou o chefe ali da academia. E após isso, a visão de mundo deles lá dentro da academia era uma visão política e ao mesmo tempo literária, né? Se dividiram ali entre duas ramificações. A ramificação dos conservadores, o que acreditavam que as obras grego-romana eram melhores do que as obras dos franceses, inclusive. Olha lá, eles eram franceses e achavam que as obras dos italianos, né, dos grego-romana, eram obras melhores do que os franceses não eram capazes ali de atingir determinado nível. Mas como posso dizer, os modernistas, né, eles tinham uma visão totalmente diferente. Eles achavam ali que as obras dos franceses poderiam sim se adequar ali no padrão de beleza, de didática, um padrão intelectual ali, muito considerável, talvez melhor ou a mesma coisa ali do que as obras grego-romana, né? Então isso foi até uma polêmica, justamente por ser uma questão política. Charles Perrow perdeu aí seu cargo político, né, na Academia Francesa de Letras. E só uma observação aqui, eu acho que a gente não deveria quem gosta, né, assim, eu respeito, mas é bom se pensar, porque La Fontaine não teve um bom relacionamento, né, foi um relacionamento conjugal super perturbado. E Charles Perrow, assim, após 6 anos de casado, a mulher dele morre de varíola, né, uma doença muito comum na época, complicado, né. Ele teve 4 filhos, né, e após beirando ali os seus 90 anos, deixa eu pegar a data aqui certinho, né, para não falar besteira. Ali aos seus 67 anos,
Ele perde o posto. Aos 67 anos ali, La Fontaine, aos 67 anos, ele perde o posto da Academia Francesa, justamente pela aquela briga política, né, que se chamava querela dos antigos e dos modernos, né? Quer dizer, os antigos eram aqueles que acreditavam que a obra grego-romana era melhor do que a dos franceses, e dos modernos eram aqueles que achavam que as obras dos franceses, sim, era comparável aos dos gregos romanos. Querela dos antigos. O que significa querela? Ninguém fala, né? Querela é simplesmente queixa, né? Uma queixa ali, é uma rixa entre ambos. Então, é a rixa ali dos antigos e dos modernos. É interessante salientar aqui também que após quando o Perrault ele perde seu cargo público, ele começa a se dedicar a uma coletânea de obras que inclusive vai potencializar a sua imagem, né? Ele não vai ficar conhecido com as suas obras ricas, didáticas, literárias que ele fez ao longo da vida, mas sim essas últimas que ele se dedicou no final da sua vida praticamente. E que inclusive, algo estranho, ele não quis assinar essas obras. Talvez por não relacionar a sua imagem com contos de fada, contos infantis, ou não, né? Só lendo pra saber, porque esses contos eram um pouco pesadinhos. Mas enfim, ele não queria relacionar a sua imagem, então ele pediu pro seu filho mais velho ele pediu ali pro seu filho assinar as obras. Assinar as obras. Inclusive, essas obras ela se tornou potencialmente famosa, conhecida ao redor da Ásia, ao redor da Europa, justamente por elas trazerem ali uma questão moral, uma questão além ali somente de uma questão de entretenimento, né? Ela tinha um significado ali por trás e eram sacadas muito inteligentes. Ele pegou, ele romantizou esses contos, ele trouxe a moral para esses contos e eram contos populares, contados ali na França, né? Principalmente ali pelos salões salões de beleza. As mulheres costumavam contar muito esses contos para a população, crianças, idosos, que tivesse ali e com interesse de ouvir, né? Eram contos muito populares. Inclusive os irmãos Grimm fizeram a mesma sacada, pegaram contos populares e transformaram ali em contos, escreveram por escrito, né? Esses contos e colocaram ali certas morais, enfim, fizeram uma elaboração incrível e que hoje em dia é muito conhecido aí, propagado nas grandes mídias, animação, curta-metragem, longa-metragem, pelos estúdios da Disney, da Pixar, whatever. Cara, incrível história, né, mano? Porra, é muito foda. E tamo junto, pessoal, é nóis e até a próxima.